O milionário abre o cofre e fica chocado com a atitude da menina mendiga. Aquela noite estava pesada. Chuva fina martelava o vidro do escritório como se o céu estivesse desabando em pedaços. Arthur Mendonça, com o rosto marcado pela exaustão, encostado na cadeira giratória, observava as sombras dançarem no chão. A crise de corrupção na empresa não dava trégua. Cada relatório que aparecia parecia uma facada. O desespero apertava o peito como um punho invisível. No meio daquela tempestade, uma ideia bizarra surgiu na cabeça dele. Meio sem pensar, abriu o cofre, o santuário secreto onde uma fortuna obscena estava guardada, e deixou a porta entreaberta. Um convite, um desafio, uma armadilha. Quem quer que fosse que estivesse sugando dinheiro, vinha tirar a prova naquela noite. O silêncio da empresa era quase palpável. As luzes fluorescentes piscavam fracamente, lançando um brilho frio e cortante no enorme cofre de aço. De repente, passos leves, quase silenciosos, quebraram o silêncio. Mercedes Oliveira, a faxineira que ninguém notava, surgia pelo corredor. Ela andava com aquele jeito cansado, mas determinado, o balde com produtos de limpeza pendurado no braço. Mercedes tropeçou levemente no tapete e, ao sentir algo estranho, levantou o olhar. A porta do cofre estava entreaberta, a única coisa inesperada, naquele lugar que ela jamais tinha autorização para chegar perto. Seus olhos arregalaram. Dentro, pilhas e pilhas de dinheiro se amontoavam, brilhando como um tesouro proibido em meio ao escuro. Um nó gelado formou na garganta dela. Na mente veio o rosto da mãe, frágil e doente, no hospital, precisando de remédios caros que ela mal podia pagar. O pensamento dogueio de pegar só um pouco, só o suficiente para salvar aquela vida tão perto do fim. A tentação queimava como fogo, arrancando suspiros entrecortados daquele peito apertado. Mas Mercedes parou. Fechou as mãos, afastou-se do Jim. A honestidade dela, aquela coisa simples, crua, foi mais forte do que a dor. Ela chorou silenciosamente, lágrimas escorrendo, quase despercebidas na escuridão ao lado do cofre. Tristeza e coragem entrelaçadas, fazendo seu corpo tremular como uma folha no vento. Por trás de uma sombra, Arthur observava a cena, sem fazer barulho. A visão daquela mulher tão comum, tão cheia de dignidade, em um momento tão desesperador, estourou na sua mente como uma bomba. As forças que ele achava que tinha ruíram naquele instante. Um nó apertou seu peito. O coração parecia pequeno demais para o tamanho da vergonha e da esperança que se misturavam ali. Era um instante que ele jamais esqueceria. Não só uma cena, um chamado para mudar, para repensar tudo o que ele tinha perdido no caminho do poder. Não era só descobrir quem roubava, era entender que a verdadeira riqueza estava longe daquele cofre. Mas Arthur não sabia, naquele momento, que aquela noite marcaria o início de uma virada improvável. Deixaria o passado corroer a empresa? Ou abriria espaço para uma mudança verdadeira? Enquanto a chuva caía forte lá fora, um envelope misterioso deixou cair na mesa de Arthur, como um convite a um jogo maior. Um segredo que poderia desmoronar tudo, ou reconstruir um novo mundo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silenciar daquela noite era quase ensurdecedor. O envelope misterioso que Arthur. Ele hesitou por um instante, o coração pulsando freneticamente no peito. Um misto de medo e curiosidade o paralisava.
E se aquilo fosse a chave que ele precisava para desvendar a corrupção que se alastrava como um câncer em sua empresa? Enquanto isso, Mercedes continuava ali, atolada numa tempestade de emoções. As lágrimas já secavam na face, mas a dor da tentação ainda latejava. O cofre aberto a encarava como um testemunho gélido. O brilho do dinheiro parecia um eco distante de tudo que ela sonhara para si e para sua mãe. Mas ali, diante daquela cena, ela havia percebido algo mais profundo. A riqueza não era só aquilo. Pelo menos, não da maneira como Arthur a entendia. Arthur finalmente rompeu o silêncio. A voz embargada. O que você está esperando? Leve-o, você precisa mais do que eu. Era isso também. As palavras saíram como um impulso, sem pensar nas consequências. Mas o que ele não viu foi como isso a feriu como uma lâmina afiada. Pensei que ele fosse diferente, imaginou, enquanto seu olhar se perdia nas sombras. Por um momento, a tensão pairou entre eles como uma tempestade prestes a desabar. Foi então que o silêncio do corredor se deformou, e um grito agudo ecoou, um som estranho e ao mesmo tempo familiar, que partiu do coração da empresa. Arthur e Mercedes se entreolharam apavorados antes de correrem em direção ao barulho. Ao chegar na sala ao lado do escritório, o que viram a paralisou em choque. Um grupo de homens encapuzados estava de pé em meio ao que parecia ser uma sala de arquivos. As paredes, antes tão sólidas, agora eram uma cena de desespero absoluto. Móveis virados, papéis espalhados e uma preocupação coletiva que permeava o ambiente. Eles buscavam informações, algo precioso que poderia destruir tudo o que Arthur tinha construído. "Pare!" gritou Arthur. Mas, quando um dos homens se virou, um brilho frio na arma que ele segurava fez o medo subir como uma onda implacável. A cena era surreal e aterradora. "Estamos aqui por você, Mendonça. Sabemos sobre o cofre. Sabemos de tudo." Ele rosnou, e no tom havia uma frieza que mandou calafrios pela espinha de Arthur. Mercedes recuou, sentindo o coração disparar. A verdade a atingiu como um muro. Arthur não era apenas um empresário corrompido. Ele também estava sendo corrompido. "Isso precisa acabar", ela gritou. Mas a urgência de sua voz foi abafada pelo aumento do tumulto. "Aqui não é seu lugar, mulher. Você não sabe com quem está lidando", disse o homem, e com um movimento brusco, ele a afastou, lançando-a contra a mesa. O impacto foi imenso. Arthur, tomado por um ímpeto misterioso, sussurrou: "Mercedes, você tem que se afastar. Eles têm algo contra mim." A revelação caiu como um peso sobre os dois, fazendo o chão parecer desmoronar sob seus pés. Ela olhou para Arthur, tentando decifrar a verdade naquelas palavras. O que ele queria dizer? O que estava além do ouro e da corrupção? E naquele instante, um tiro soaram. A luz fluorescente piscou, e tudo ao redor se tornara um borrão. O medo transformou-se em pânico, e o que antes era um simples cofre, agora exibia segredos além da imaginação. Achando-se no centro de uma tempestade sem fim, Mercedes percebeu que a vida de ambos estaria irreversivelmente entrelaçada num jogo perigoso. Um jogo onde nada poderia voltar a ser como antes. Com um último lampejo de coragem, ela gritou para Arthur: "Nós precisamos sair agora", sentindo que a vida deles estava prestes a mudar para sempre. E no fundo, ela sabia. O que quer que aquilo fosse, mal havia começado. O silenciar daquela noite era quase ensurdecedor. O envelope misterioso que Arthur Mendonça recebera escorregara pela mesa, vibrando suavemente na superfície. Ele hesitou por um instante, o coração pulsando freneticamente no peito. Um misto de medo e curiosidade o paralisava. E se aquilo fosse a chave que ele precisava para desvendar a corrupção que se alastrava como um câncer em sua empresa? Enquanto isso, Mercedes continuava ali, atolada numa tempestade de emoções. As lágrimas já secavam na face, mas a dor da tentação ainda latejava. O cofre aberto a encarava como um testemunho gélido.
O brilho do dinheiro parecia um eco distante de tudo que ela sonhara para si e para sua mãe. Mas ali, diante daquela cena, ela havia percebido algo mais profundo. A riqueza não era só aquilo. Pelo menos, não da maneira como Arthur a entendia. Arthur finalmente rompeu o silêncio. A voz embargada. O que você está esperando? Leve-o. Você precisa mais do que eu. As palavras saíram como um impulso, sem pensar nas consequências. Mas o que ele não viu foi como isso a feriu como uma lâmina afiada. Pensei que ele fosse diferente, imaginou, enquanto seu olhar se perdia nas sombras. E naquele instante, um tiro soou, a luz fluorescente piscou e tudo ao redor se tornara um borrão. O medo transformou-se em pânico, e o que antes era um simples cofre, agora exibia segredos além da imaginação. Achando-se no centro de uma tempestade sem fim, Mercedes percebeu que a vida de ambos estaria irreversivelmente entrelaçada num jogo perigoso. Um jogo onde nada poderia voltar a ser como antes. Com um último lampejo de coragem, ela gritou para Arthur: "Nós precisamos sair agora." E ao se virar, sentiu uma energia estranha no ar. Algo estava prestes a acontecer. Arthur a puxou para perto, os dois se escondendo atrás da mesa. Ouvindo os gritos, artifícios e estrondos do lado de fora, a adrenalina disparava. Era uma cena de terror, mas algo mais estava por trás disso, uma conexão que ambos ainda não percebiam. Com um grito inesperado, um dos homens encapuzados caiu, a cabeça batendo contra o chão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor e a tensão no ar era palpável. No meio do caos, Mercedes olhou bem nos olhos de Arthur, e um relâmpago de compreensão atravessou o espaço entre eles. Os homens, eles são parte da sua empresa, não são? Estão aqui porque você está envolvido. A acusação subiu como fumaça. Arthur hesitou. Não pode ser, ele disse, mas a dúvida arrasava sua certeza. Cada uma de suas palavras soou como uma mentira sem fôlego, e então um dos homens, ainda de pé, gritou: "Vocês acham que podem escapar? O jogo já começou." As vozes na sala se tornaram um emaranhado de gritos e risadas. Os encapuzados começaram a rir de maneira perturbadora, como se tivessem um plano em mente, um plano que envolvia Arthur de forma muito mais estranha do que ele imaginava. Tudo girava rapidamente. A realidade estava mudando diante deles. Mercedes notou que um dos encapuzados estava segurando um dispositivo, algo que piscava em um ritmo frenético. "O que é isso?" questionou, sentindo o medo se manifestar de novo. Então, em um momento de clara claridade, ela percebeu. Eles não estavam ali apenas para roubar. Era uma missão, uma tarefa. Arthur mudou o olhar e sua voz tremia. Não pode ser. Não é possível." Ele parecia perdido, enquanto a verdade se tornava um peso esmagador. Mercedes, com a força que surgiu do desespero, avançou. "O que você escondeu de mim, Arthur?" A pergunta pairou como uma lâmina cortante. Tudo parecia pendurado em um ponto crucial. E então, como um personagem sombrio de um pesadelo, alguém surgiu do fundo. Era uma figura alta, com um manto que cobria seu rosto. "Arthur Mendonça, você finalizou as operações, mas o passado sempre retorna." A voz era como um eco, reverberando na pequena sala. O coração de Arthur se apertou. Era alguém que ele conhecia. O que mais ele ocultava? A revelação iminente que poderia desmoronar seu mundo estava prestes a acontecer. Mercedes sentiu a respiração falhar. Esse encontro mudaria tudo, e a direção que suas vidas tomariam agora não poderia ser prevista. E o que mais ele tinha escondido? A figura alta, envolta em sombras, avançou com um passo firme, e a sala pareceu se estreitar. As palavras flutuaram no ar, carregadas de promessas e ameaças. "Você finalizou as operações, Arthur, mas não pode escapar das consequências." O olhar por trás do capuz era de um desdém profundo. Arthur sentiu o coração falhar por um segundo. Ele reconhecia aquela voz. "Victor!" exclamou. Seu tom era uma mistura de choque e incredulidade. "Victor,
Um antigo sócio apareceu ali, em meio a uma situação tão mortal. As lembranças de uma época de amizade despedaçada por interesses pessoais voltaram à mente de Arthur. Como ele ousava se apresentar agora? Mercedes, ainda confusa, olhou de um para o outro. Você conhece esse homem? O que está acontecendo? Sua voz tremia com medo e frustração. Para ela, tudo parecia um pesadelo inescapável. Victor soltou uma risada gelada. Arthur aqui tem muitos segredos. Você não faz ideia do que ele pode esconder. O dinheiro no cofre não é apenas dinheiro. É um símbolo de traição. A revelação impactou como um soco no estômago. Arthur tentou protestar. Victor, você não entende tudo isso, mas as palavras falharam, sufocadas pela verdade que ele mesmo havia ignorado. Mercedes não baixou o olhar. Ela precisava de respostas. Que traição? Questionou, com a voz agora firme. O jogo me dar de mãos. Aquele tom de voz a lembrava de uma verdade inescapável, e a tensão aumentava. Victor deu um passo à frente, desafiador. As coisas que você pensou que tinha controlado, Arthur, não são apenas roubos. É muito mais profundo. Você está sendo manipulado. E eu sei. Eu sei tudo sobre o que você planejou. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Arthur sentiu um nó na garganta e as lágrimas se formaram em seus olhos. Mas ele se recusa a admitir fraqueza. Dentro dele, uma batalha irradia. Ele queria chorar, se esconder, mas a questão ecoava em sua mente. O que Victor realmente sabia? Os ecos de traumas e segredos escondidos não paravam de atormentar. Então, do nada, os encapuzados começaram a se movimentar. O som de passos apressados se aproximava. Uma nova onda de ameaças. Victor virou-se para seus homens e gritou: "Preparem-se, o tempo está acabando." O pânico era palpável e um deles correu na direção de Arthur e Mercedes, segurando algo nas mãos. Era uma bomba. Mercedes gritou. Arthur sentiu o chão tremer sob seus pés. Recordações da empresa, do passado, tudo aquilo parecia um filme de terror. O que eu faço, Mercedes? Ele estava entre a vida e a morte, e os rostos confusos que se revelavam ao seu redor não ajudavam. Eu nem sei se posso consertar isso. Victor se aproximou. Você precisa escolher, Arthur. O que vale mais? O dinheiro ou a vida da mulher que está ao seu lado? Sua voz estava carregada de desprezo e desprezo, mas também de um desafio mortal. Aquela pergunta tornou-se um eco, uma escolha impossível a ser feita em um instante mortal. As sirenes ecoaram do lado de fora, e um novo ruído cortou o ar. A polícia. O queixo de Arthur se contraiu. Ele precisava agir rápido. Eu não sabia. Victor, tudo que eu fiz para proteger. Mas antes que pudesse terminar, a explosão foi ensurdecedora. Tudo ao redor se desfez em uma onda de chamas e fumaça. Arthur e Mercedes foram arremessados ao chão. Suas vidas mudadas para sempre. Enquanto a dor e o desespero tomavam conta deles, a imagem de Victor desapareceu no caos, e uma nova verdade começava a emergir. Quando a poeira assentou, o que restou não era apenas um cofre aberto, mas um abismo de segredos que agora ameaçavam engoli-los. O que Arthur realmente escondera? Quais laços irromperiam da escuridão? Com o peso da culpa, a linha entre amigo e inimigo tornava-se cada vez mais confusa. E a virada estava apenas começando. Quando o estrondo da bomba ecoou, o mundo de Arthur e Mercedes se fragmentou em 1000 pedaços. O ar quente e tóxico tomou conta da sala, enquanto as chamas dançavam, engolindo tudo ao redor. Arthur se levantou, atordoado, e puxou Mercedes para longe do fogo, seus corpos se movendo quase em câmera lenta. O calor era opressivo, e o cheiro de fumaça misturado com o cheiro de queima do papel fazia suas narinas arderem. Os gritos ainda ecoavam na mente de Arthur, mas havia algo mais, uma sensação estranha, como uma bolha prestes a estourar. Enquanto tentava se recompor, sentiu o olhar de Mercedes, intenso e cheio de perguntas. Arthur,
O que você escondeu de mim? Ela disse, a voz trêmula, mas firme. A pergunta parecia atravessar a fumaça e o caos. Eu não pude. Ele gaguejou, o coração batendo rápido como se estivesse tentando se libertar do peito. O passado estava colapsando ali, em meio aos destroços, e a sensação de desespero se intensificava. Mas naquele momento, o que mais o preocupava era a figura sombria de Victor, que desaparecera sob a explosão. O que mais não sabemos? Questionou Mercedes, seu olhar se transformando de preocupação em determinação. Arthur sentiu que ela estava evoluindo, se tornando uma mulher mais forte, mais decidida. Ele não estava apenas protegendo-a, mas também podendo oferecer a ela uma nova realidade, um novo propósito. De repente, um barulho estrondoso reverberou de novo na sala, como se algo muito pesado estivesse se movendo. Virou-se rapidamente. Ao seu redor, ainda havia economias, documentos e dinheiro espalhados pelos restos do cofre. Mas havia algo mais. Uma câmera. A câmera que havia gravado toda a operação secreta da empresa estava intacta, na mesa, piscando como um. Sem pensar, Arthur se lançou em direção à câmera. Suas mãos tremiam ao tocar no aparelho. As gravações, ele murmurou, e a expressão de Mercedes se iluminou. Mas a expressão feliz logo se desfez com outro barulho, um bater de porta alto e abrupto. A porta do escritório voou aberta, e outro grupo de homens encapuzados invadiu o espaço. Arthur sentiu o sangue escorregar para o fundo do seu estômago. Mais do que nunca, ele se deu conta de que não sabia em quem confiar. Tragam-no! Gritou um deles, com uma voz avassaladora. Mercedes puxou Arthur para trás dela, instintivamente. Isso não é só sobre dinheiro, é sobre nosso futuro, ela gritou, seu tom desafiador ecoando na sala, mas o pânico nos olhos dela contradizia sua ousadia. E então, algo estranho aconteceu. Um dos encapuzados removeu a máscara devagar, revelando o rosto de uma mulher. As feições eram familiares, mas não como ele lembrava. Sobretudo os olhos, que brilhavam intensamente com uma mistura de raiva e dor. Sofia? Arthur exclamou, incapaz de acreditar no que via. Sofia, sua irmã, desaparecida há anos, estava ali. O universo parecia girar ao redor de Arthur. Ela tinha se envolvido com tudo isso? Você nunca teve que ver o que eu vi, Arthur. Estava presa em seu luxo enquanto eu me afundava. A dor na voz dela era palpável. Mas como? Por quê? Arthur começou, já sem saber o que perguntar, enquanto o passado fugia como fumaça. A sala, que antes era só um santuário escuro de segredos, agora revelava um emaranhado de histórias não contadas. Você não fez nada para me ajudar. Agora estamos todos juntos no mesmo barco. O que faremos? Ela gritou, e a tensão entre eles aumentou. Mercedes olhou de um irmão para outra irmã, cada um carregando nas costas um fardo imenso, ainda cercada pela fumaça e caos, esperando por respostas. A verdade está na câmera. Essa gravação pode mudar tudo. Arthur disse rapidamente, voltando-se para o aparelho. Os olhos de Mercedes brilharam com esperança, mas Sofia apenas esboçou um sorriso irônico. O que você não percebe, Arthur, é que esta gravação pode muito bem ser o seu fim. A revelação, como uma bomba, travou os minutos ao redor deles. O que mais ela sabia? Quem era realmente Sofia? As perguntas estavam penduradas no ar, prontas para explodirem. E à medida que o fogo crepitava, Arthur sabia que esta era apenas a superfície de algo muito mais profundo. Um mistério a ser desvendado. No fim, quem realmente controla esse jogo? Arthur perguntou, a voz cheia de um peso que ninguém poderia refutar. Enquanto a fumaça subia, uma nova verdade emergia, e ele percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. A tensão crescia na sala, enquanto Arthur, Mercedes e Sofia se encaravam, um turbilhão de emoções à flor da pele. O perigo à espreita, os encapuzados se aproximavam, como sombras implacáveis. Arthur olhou para a câmera. A verdade estava prestes a ser revelada, mas seus batimentos cardíacos disparavam. Precisamos dessas gravações, ele gritou, desesperado.
Sofia avançou, um brilho intenso nos olhos. Se você abrir isso, Arthur, não haverá como voltar atrás. Sua advertência ecoou na mente de Mercedes, que se sentia dividida entre a lealdade ao homem que sempre quis acreditar e a irmã que conhecia apenas de histórias nebulosas. Mas tudo mudaria naquela cena caótica. O som dos pés pesados se aproximando cortou o ar. Arthur, a adrenalina pulsando nas veias, deu um passo adiante, seu olhar fixo em Sofia. O que você sabe sobre o meu passado? O que Victor disse é verdade? A verdade? A mulher deu um riso amargo. A verdade é que você nunca se preocupou com a família. Tudo o que você queria era o poder. Mas a gente sabe de tudo, Arthur. E não é só isso. Seu tom era carregado de ressentimento, como se as palavras a ferissem. Nesse momento, um dos encapuzados, percebendo que o ambiente estava mudando, correu em direção a eles, brandindo uma arma com uma raiva cega. Acabem com eles! Não podemos deixar que saibam o que estão prestes a descobrir. O grito ecoava como um trovão no pequeno escritório, aumentando a tensão já palpável. E foi quando tudo mudou. Sofia, em um movimento ágil, se colocou na frente de Arthur. Não! O ato de proteção fez os homens hesitarem, mas foi a próxima revelação que congelou o tempo. Arthur, eu sou filha do Victor. As palavras caíram como uma bomba. Arthur ficou paralisado, o choque congelando cada pensamento. O que você está dizendo? Sim, você nunca soube. Victor e eu temos um passado muito mais profundo do que você imagina. O desespero invadia a voz de Sofia, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ele me usou, assim como usou você. Nós somos alvos do mesmo alvo. A sala parecia girar. A verdade vinha à tona em um redemoinho de emoções. Mercedes piscou, seu coração disparando. Isso mudava tudo. Aquela verdadeira relação de confiança, a traição, famílias desfeitas, um enredo que ia muito além de um mero jogo. Não pode ser verdade. Eu não posso acreditar. Arthur estava confuso, mas no fundo a dor contida já começava a se transformar em compreensão. A vida dele estava feita de ilusões, e agora tudo estava desmoronando em uma única revelação. Os encapuzados retomaram a atitude. Chega de conversa, acabem com isso, ordenou um deles. Com voz de autoridade, o caos voltou a dominar o espaço, e Arthur percebeu que a hora de agir era agora. Vamos, Mercedes, temos que sair. No calor da batalha, um tiro ecoou. A explosão da arma dilacerou o ar, e um grito profundo atravessou a sala. Navegando entre gritos e barulhos, Arthur puxou Mercedes e Sofia, mas o que ele não havia notado foi que o tiro não era dirigido a eles. Um dos homens encapuzados havia sido atingido. A cena se congelou em horror. O homem caiu, revelando um rosto familiar para Arthur. Era Tiago, um amigo de infância que ele achava estar do lado dele em todos os jogos. A lealdade traiçoeira ficou visível, assim como as conexões que ele havia ignorado. Tiago, o que você está fazendo aqui? O desespero na voz de Arthur cortou fundo. Os olhos de Tiago buscavam os de Arthur, cheio de dor. Desculpe, Arthur. O sistema se tornou maior do que nós. Tem mais em jogo do que parece. E nesse momento de revelação, a conexão estava clara. Arthur teve um lampejo de compreensão. Todos estavam entrelaçados nesse jogo sombrio. As famílias, as traições, os erros. Um ciclo de destruição que ele mesmo ajudara a criar. Mas havia algo mais que o prendia ali. A cena em si começava a tomar vida própria, movendo-se em um ritmo frenético. O que Arthur não soubera era que tudo isso era um plano para derrubá-lo. E assim, enquanto as sirenes se aproximavam e o caos tomava conta da sala, Arthur ficou paralisado entre sentimentos conflitantes. O que eu faço agora? Sua mente estava um turbilhão. O jogo havia mudado, as máscaras caíam, e uma nova verdade horrenda começava a emergir no horizonte. O que seria daqueles que confiou? A cena estava envolta em mistério, enquanto a sombra de um novo desafio se projetava sobre eles. E a pergunta pairava no ar. Quem realmente estava no controle?
A tensão crescia na sala, enquanto Arthur, Mercedes e Sofia se encaravam. Um turbilhão de emoções à flor da pele. O perigo à espreita, os encapuzados se aproximavam. Sombras implacáveis em direção a eles. Arthur olhou para a câmera, seu último refúgio de esperança. "Precisamos das gravações", gritou, a voz carregada de desespero. Sofia avançou, os olhos brilhando intensamente. "Se você abrir isso, Arthur, não haverá como voltar atrás." Sua advertência ecoava na mente de Mercedes, que se sentia dividida entre a lealdade ao homem que sempre quis acreditar e a irmã que conhecia apenas de histórias nebulosas. Mas tudo mudaria naquele instante caótico. O som dos pés pesados se aproximando cortou o ar. Arthur, a adrenalina pulsando nas veias, deu um passo adiante. Fixando-se em Sofia. "O que você sabe sobre o meu passado? O que Victor disse é verdade." "A verdade?" Sofia deu um riso amargo. "A verdade é que você nunca se preocupou com a família. Tudo o que queria era o poder. Mas a gente sabe de tudo, Arthur. E não é só isso." Sua voz estava crivada de ressentimento, como se as palavras fossem facadas. Nesse momento, um dos encapuzados, percebendo a mudança no ambiente, correu em direção a eles, brandindo uma arma com raiva cega. "Acabem com eles! Não podemos deixar que saibam o que estão prestes a descobrir." O grito ecoava como um trovão, aumentando a intensidade da situação. E foi quando tudo mudou. Sofia, em um movimento ágil, se colocou na frente de Arthur. Não! O ato de proteção fez os homens hesitarem, mas foi a próxima revelação que congelou o tempo. "Arthur, eu sou filha do Victor." As palavras caíram como uma bomba. Arthur ficou paralisado, o choque congelando cada pensamento. "O que você está dizendo?" "Sim, você nunca soube. Victor e eu temos um passado muito mais profundo do que você imagina." A dor na voz dela era palpável. Os encapuzados também hesitaram. Uma fração de segundo se arrastou, enquanto o peso daquela revelação se fixava no ar. Arthur estava confuso, mas no fundo, seu espírito começava a se recompor. "Você nunca disse nada." Sofia respirou fundo, o olhar claudicando entre a dor e a determinação. "Eu estava protegida, Arthur. Você não sabia, mas eu era apenas uma peça nesse jogo. Fui forçada a jogar pelo lado de Victor, mas eu nunca quis isso." Um dos encapuzados se aproximou, seu olhar nervoso acompanhando a conversa. "Chega de conversa, acabem com isso", ordenou. Uma voz de autoridade quebrando a tensão crescente. O caos voltou a dominar o espaço, e Arthur percebeu que a hora de agir era agora. "Vamos, Mercedes, precisamos sair." Mas antes que eles pudessem se mover, uma explosão atordoou a sala. Tudo ao redor se iluminou com uma luz ofuscante. Barulhos ensurdecedores, gritos, fumaça engolindo o local. Arthur tapou os ouvidos, mas a cena à sua frente se tornava um borrão. E aí apareceu a reviravolta mais chocante de todas. No meio da confusão, um homem despencou do teto, em uma queda acrobática impressionante. "Precisamos da gravação, agora!" gritou. E para a surpresa de todos, era o pai biológico de Arthur. A realidade de Arthur se esfacelou. "Pai? O que você está fazendo aqui?" Sua voz tremia entre incredulidade e desespero. "Você não entende, Arthur. Victor está prestes a destruir tudo. A gravação pode salvá-lo, mas também pode te condenar." Ele disse, olhando para os encapuzados com uma ferocidade crua. Sofia, confusa, olhou para Arthur, enquanto o pai dele começava a se envolver na luta. "É isso que quer? Revelar tudo em um momento como este?" Os encapuzados reagiram rápido, mas antes que pudessem agir, uma nova explosão iluminou o espaço, empurrando todos para trás. Arthur sentiu seu coração disparar. "Não. Não pode ser. O que mais você esconde, pai?" No meio do caos, a batalha se intensificava. Tiros e gritos misturavam-se. Mercedes,
Com os olhos arregalados, percebeu que a verdade estava prestes a vir à tona. Mas em que custo? Aquela família estava desmoronando sob o peso de segredos tão viscerais que não havia como voltar atrás. E tudo isso fez Arthur questionar quem realmente estava no controle. No calor da luta, ele se deu conta de que o jogo estava muito além do que poderia imaginar. Como a verdade o livraria? Ele precisava escolher, e rápido, antes que tudo desmoronasse. O ar estava pesado, quase insuportável. Tudo ao redor parecia derreter em fumaça e gripos. Arthur, com o coração na garganta, encarava seu pai, que estava no meio daquela loucura, e a voz dele parecia distante. Precisamos sair agora, é uma emboscada. As palavras do pai reverberaram dentro de Arthur, mas a confusão se misturava à urgência. O que você está fazendo aqui? A incredulidade quase corta a respiração. Estava me infiltrando. Você não percebeu que Victor nunca saiu realmente do jogo. Ele está sempre por trás, o pai disse, seu olhar desesperado fixo na câmera. Arthur sentiu a adrenalina disparar, mas antes que pudesse processar tudo, um estrondo fez a sala tremer. Mais homens invadiram o lugar, avançando com armas em punho, surpreendendo a todos. Vamos acabar com todos vocês. O caos se instalou. Mercedes e Sofia estavam em estado de choque, tentando entender a desgraça que se desenrolava diante delas. Tudo girava. O passado, presente e futuro se mesclavam de um jeito aterrador. Arthur se lembrou da primeira vez em que sonhou em superar as traições. Mas agora, tudo estava caindo aos pedaços. Você me abandonou! Gritou Sofia para o pai dela, um olhar repleto de mágoa. Assim como fez com todos nós. A fúria dela era palpável, como se cada palavra fosse uma flecha lançada ao coração dele. Eu fiz o que fiz para proteger vocês. Ele parecia desesperado. Mas o que mais poderia dizer? Um dos encapuzados caiu, atingido por um tiro inesperado. O som reverberou, e todos se viraram. Uma sombra se formou no fundo da sala, e um velho conhecido apareceu. Sua figura viajou, um misto de reverência e desprezo. Rafael! Arthur exclamou, reconhecendo o ex-sócio antes aliado. O que você está fazendo aqui? Estou aqui para acabar com isso de uma vez por todas, Rafael falou, com um tom de voz sombrio. Ele olhou para os encapuzados e, em seguida, para Arthur. Esse jogo não é apenas seu, ele é nosso. Sofia balançou a cabeça, incrédula. Como você pôde, Rafael? Como pôde se juntar a eles? Mas em meio ao tumulto, uma explosão repentina fez tudo parecer parar. O chão tremeu e, como se tudo estivesse balançando, uma nova sombra surgiu. Era Victor, mas com uma presença diferente, a certeza de que ele estava no controle. Agora, o jogo realmente começa, ele proclamou com um sorriso maligno. O olhar de Arthur se encheu de horror. Você está tramando algo maior, não é? Victor riu, um som frio e distante. Você realmente acreditou que era o único que tinha segredos? Ah, meu amigo, você e sua família são apenas peças em um tabuleiro muito maior. As palavras dele cortaram o coração de Arthur, e a verdade parecia se desdobrar devagar. No fundo de sua mente, uma lembrança o atingiu como uma onda. Uma foto antiga, escondida em uma gaveta. Uma imagem de sua mãe com Victor. Um truque do destino que ele nunca havia notado. Você é mais do que um sócio. Você é parte disso tudo. Arthur sussurrou, a realização colidindo com a realidade. Victor sorriu, e o mundo de Arthur desabou. Você entende agora, não é? Eu sempre estive um passo à frente. Eu sou a chave para tudo. Mas antes que Arthur e os outros pudessem reagir, uma luz ofuscante cortou o ar. Uma nova explosão. Ele sentiu um calor intenso e foi arrastado para fora da sala. Seus olhos se fecharam. A dor pulsava. Quando ele finalmente abriu os olhos, ficou surpreso ao ver Mercedes ao seu lado, se debatendo com uma nova confusão. Arthur, o que está acontecendo?
A sensação de pânico aumentou. O que aconteceu com a câmera? A gravação podia ser a chave, mas e se fosse o fim de tudo? No meio do caos, Rafael estava coberto de ferimentos, o olhar desolado. Arthur, não é o que você pensa. Existe mais por trás disso tudo. As palavras de Rafael eram carregadas de desespero e confusão, mas Arthur não sabia mais em quem acreditar. O peso das revelações sobre seus ombros aumentava. Inimigos, aliados, tudo misturava-se como um jogo de xadrez macabro. A única coisa que restava era a verdade. E ao olhar nos olhos de Mercedes, Arthur sabia que não havia como voltar atrás. O que mais ele precisava saber? O que mais poderia descobrir? Todo o seu mundo havia mudado em um instante de revelações. E o que aconteceria agora? Um eco de sirene se aproximava, mas a verdadeira transformação estava apenas começando. O ar estava pesado, quase insuportável. Tudo ao redor parecia derreter em fumaça e gritos. Arthur, com o coração na garganta, encarava seu pai, que estava no meio daquela loucura, e a voz dele parecia distante. Precisamos sair agora, é uma emboscada. As palavras do pai reverberaram dentro de Arthur, mas a confusão se misturava à urgência. O que você está fazendo aqui? A incredulidade quase cortava a respiração. Estava me infiltrando. Você não percebeu que Victor nunca saiu realmente do jogo. Ele está sempre por trás, o pai disse, seu olhar desesperado fixo na câmera. Arthur sentiu a adrenalina disparar, mas antes que pudesse processar tudo, um estrondo fez a sala tremer. Mais homens invadiram o lugar, avançando com armas em punho, surpreendendo a todos. Vamos acabar com todos vocês. O caos se instalou. Mercedes e Sofia estavam em estado de choque, tentando entender a desgraça que se desenrolava diante delas. Tudo girava. O passado, presente e futuro se mesclavam de um jeito aterrador. Arthur se lembrou da primeira vez em que sonhou em superar as traições. Mas agora tudo estava caindo aos pedaços. Você me abandonou, gritou Sofia para o pai dela. Um olhar repleto de mágoa. Assim como fez com todos nós. A fúria dela era palpável, como se cada palavra fosse uma flecha lançada ao coração dele. Eu fiz o que fiz para proteger vocês. Ele parecia desesperado, mas o que mais poderia dizer? Um dos encapuzados caiu, atingido por um tiro inesperado. O som reverberou e todos se viraram. Uma sombra se formou no fundo da sala e um velho conhecido apareceu. Sua figura viajou um misto de reverência e desprezo. Rafael! Arthur exclamou, reconhecendo o ex-sócio antes aliado. O que você está fazendo aqui? Estou aqui para acabar com isso de uma vez por todas. Rafael falou, com um tom de voz sombrio. Ele olhou para os encapuzados e em seguida para Arthur. Esse jogo não é apenas seu, ele é nosso. Sofia balançou a cabeça incrédula. Como você pôde, Rafael? Como pôde se juntar a eles? Mas em meio ao tumulto, uma explosão repentina fez tudo parecer parar. O chão tremeu e, como se tudo estivesse balançando, uma nova sombra surgiu. Era Victor, mas com uma presença diferente, a certeza de que ele estava no controle. Agora o jogo realmente começa, ele proclamou. Com um sorriso maligno, o olhar de Arthur se encheu de horror. Você está tramando algo maior, não é? Victor riu. Um som frio e distante. Você realmente acreditou que era o único que tinha segredos? Ah, meu amigo, você e sua família são apenas peças em um tabuleiro muito maior. As palavras dele cortaram o coração de Arthur, e a verdade parecia se desdobrar devagar. No fundo de sua mente, uma lembrança o atingiu como uma onda. Uma foto antiga, escondida em uma gaveta. Uma imagem de sua mãe com Victor. Um truque do destino que ele nunca havia notado. Você é mais do que um sócio. Você é parte disso tudo, Arthur sussurrou. A realização colidindo com a realidade. Victor sorriu, e o mundo de Arthur desabou. Você entende agora, não é? Eu sempre estive um passo à frente. Eu sou a chave para tudo.
Mas antes que Arthur e os outros pudessem reagir, uma luz ofuscante cortou o ar, uma nova explosão. Ele sentiu um calor intenso e foi arrastado para fora da sala. Seus olhos se fecharam. A dor pulsava. Quando ele finalmente abriu os olhos, ficou surpreso ao ver Mercedes ao seu lado, se debatendo com uma nova confusão. Arthur, o que está acontecendo? A sensação de pânico aumentou. O que aconteceu com a câmera? A gravação podia ser a chave. Mas e se fosse o fim de tudo? No meio do caos, Rafael estava coberto de ferimentos, o olhar desolado. Arthur, não é o que você pensa. Existe mais por trás disso tudo. As palavras de Rafael eram carregadas de desespero e confusão, mas Arthur não sabia mais em quem acreditar. O peso das revelações sobre seus ombros aumentava. Inimigos, aliados, tudo misturava-se como um jogo de xadrez macabro. A única coisa que restava era a verdade. E ao olhar nos olhos de Mercedes, Arthur sabia que não havia como voltar atrás. O que mais ele precisava saber? O que mais poderia descobrir? Todo o seu mundo havia mudado em um instante de revelações. E o que aconteceria agora? Uma sombra rapidamente cruzou o rosto de Mercedes e, sem aviso, ela se virou para Arthur. Me perdoe, Arthur. Eu também tenho que te contar algo. As palavras ficaram presas na garganta dele enquanto uma nova tensão pairava sobre eles. Um grito ecoou ao fundo e a pressão aumentava. Diga agora, o que você escondeu de mim? A urgência da situação estava tomando conta de todos. Ela hesitou, seus olhos cheios de lágrimas. Sou filha de Victor. Eu sou a razão de toda essa confusão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Arthur não podia acreditar no que ouviu. O mundo ao seu redor girou. O quê? Isso é impossível! O choque era como uma lâmina cortante, atravessando sua mente. A revelação o atordoou. Ele olhou para ela, depois para Rafael, buscando sinais de que tudo isso era um engano. Mas as expressões sombrias de ambos confirmavam a cruel verdade. E naquele momento, tudo o que Arthur acreditava estar construindo desmoronou. A traição não estava apenas no ar. Ela gritava, pulsava, mais real do que nunca. O jogo, que parecia girar ao redor de suas decisões, agora revelava uma complexidade que não podia ignorar. Como se tudo estivesse fora de controle, a sala tremeu novamente e a pressão aumentou. Os homens encapuzados estavam sendo empurrados para trás e a confusão reinava. Arthur se sentiu dividido entre a raiva e a necessidade de entender. E no meio da obscuridade, um fragmento de esperança começou a se dissipar. Como eles poderiam fugir dessa teia de mentiras e traições? A única coisa clara naquele momento era que a batalha estava prestes a se intensificar. E a verdade que unia todos eles poderia ser também a única coisa que os separaria. O que viria a seguir? O caos estava nas alturas. A sala era um verdadeiro campo de batalha. Arthur, Mercedes e Sofia estavam juntos, mas a confiança era escassa. O irmão de Arthur, afastado na sombra, olhou para o grupo. O homem encapuzado riu com desprezo e o clima mudava rapidamente. As sirenes soavam do lado de fora. E a tensão estava prestes a explodir. Arthur, com os nervos à flor da pele, olhou para a câmera que ainda piscava ali, como um símbolo de suas escolhas. Se tivermos essa gravação, podemos expor tudo, ele disse, firme. Mas o olhar de Mercedes falava mais alto. Ela estava assustada, mas decidida. Arthur, isso não é só sobre a gravação, isso é sobre nós. A verdade caía nas palavras dela. Sofia se virou para Arthur, sua voz intensa. Precisamos parar Victor. Ele não vai parar enquanto estiver em controle. Aquela frase pulsou na mente de Arthur. Era hora de agir. Um tiro estampou o ar, e todos se abaixaram. O homem encapuzado que havia caído não era apenas um capanga. Ele era alguém que Arthur conhecia. Um amigo, Tiago. O choque invadiu o coração de Arthur. A raiva quase o consumiu. Por que, Tiago? Você estava do lado deles? Tiago, com dificuldade, sussurrou. Arthur, eu fui manipulado assim como você, mas não estou mais com eles. Eu só queria te proteger. As palavras se misturam com o barulho do tiroteio.
Arthur se sentiu dilacerado entre a raiva e a compaixão. As vozes aumentavam e Victor apareceu novamente, rindo de forma cruel. Vocês acham que podem me parar? Esse jogo é meu! Mas no momento em que pronuncia essas palavras, a porta se escancarou. A polícia invadiu a sala, armada, com ordens claras. Todos no chão, agora! Uma mulher, a oficial do comando, gritou enquanto entrava com autoridade. O ambiente mudou drasticamente. As armas se voltaram para Victor e os encapuzados começaram a recuar. A tensão dissipou um pouco, mas não a desconfiança. Mercedes agarrou a mão de Arthur, e as palavras dela foram um sopro de esperança. Juntos podemos mudar isso. Vamos expor a verdade. A adrenalina tomava conta. E Arthur percebeu que não era mais só sobre ele. Era sobre todos. Sobre as vidas perdidas, as promessas não cumpridas. E os olhares de Sofia e Mercedes refletiam isso. É hora de finalizar, Arthur disse, se afastando do grupo. Ele se virou para o oficial que calibrou a arma na mão. Ela é minha irmã. Ele apontou para Sofia, e a polícia hesitou. Um momento de pause que poderia mudar tudo. Tiago se levantou. Ela está contigo, oficiais. E eu não sou um inimigo. Ele teve um passo à frente. A expressão de um homem ferido, mas decidido. Exponham o que Victor está fazendo. Ele usou todos nós. E assim, aquela noite, que começou com um caos, se transformava. As verdades se entrelaçaram, criando um novo começo. Arthur sentiu um peso saindo de seus ombros. A ideia de que ele não estava sozinho brilhava como uma luz. Eles tinham a verdade e a força. A polícia começou a prender os encapuzados, e enquanto a cena se acalmava, Arthur virou-se para Mercedes e Sofia. Ambas tinham uma expressão que ele nunca esqueceria: resiliência. Estamos juntos nisso, certo? Certo, elas disseram em uníssono, como uma promessa. O futuro ainda era incerto, mas eles estavam prontos para lutar. E enquanto a luz do amanhecer começava a entrar pela janela, Arthur convocou a coragem que havia encontrado. Sabia que a luta contra a corrupção e a traição levaria tempo, mas agora tinham algo mais poderoso: a união. No fundo, Arthur sabia que as sombras nunca desaparecem completamente. Mas eles estavam prontos para enfrentá-las. Havia uma nova história começando ali. E você, leitor, não perca as próximas aventuras. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito o algoritmo e sua força é incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. O que você acha que acontecerá a seguir? Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com suas ações. Juntos, seguimos nessa jornada.